Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos também. Muito bom poder estar aqui com os irmãos. Peço que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Glorifico a Deus de poder rever amigos. Foi muito especial agora no primeiro louvor. Esse louvor ele me lembra muitas coisas, mas eu lembrei há mais ou menos quase uns 3 anos atrás. Esse foi o primeiro louvor que Asaf começou a cantar, assim, de forma mais perceptiva. Asaf é o meu filho mais velho e ele ficava ali, lá naqueles banquinhos ali, quando era nessa parte de coração, ele ficava levantando os braços e falando só coração, coração, a única coisa que ele sabia falar. E isso me trouxe uma nostalgia muito grande de estar aqui com a nossa família, no tempo em que nós estávamos servindo aqui todos os domingos com os irmãos, louvando e agradecendo a Deus, engrandecendo ao Senhor juntos. E estamos felizes de estarmos participando do que Deus está fazendo em Abreu e Lima, na primeira igreja presbiteriana de Abreu e Lima. Amém? Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Eu peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém? Ficaremos até o versículo 35, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Baixe suas cabeças. Senhor Deus e Pai, louvamos ao Teu nome, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa, Senhor. Mesmo diante de tantas questões, mesmo diante de nós mesmos, Senhor, o Teu Espírito Santo, Consolador, maravilhoso Conselheiro, nos traz para a Tua presença em comunhão com os irmãos, Pai. E o quão precioso é esta comunhão, Senhor Deus. Comunhão esta, Senhor Deus, que é, meu Deus, sonhada por muitos irmãos nossos em lugares aonde o evangelho é perseguido e aonde, Senhor Deus, há poucos de nós ali. Mas louvamos ao Teu nome, Pai, porque quando nos reunimos aos domingos, no dia do Senhor, aqui nós nos fazemos um com o Teu corpo, não só presencialmente, mas também na igreja invisível, na igreja que está em todos os lugares da face da terra, Senhor Deus. Louvamos o Teu nome por isso. E pedimos que a Tua santa e maravilhosa palavra, a qual nós, Senhor Deus, estamos aqui acima de tudo por ela, para ouvi-la, para ser, Senhor Deus, arguído, para ser, Senhor Deus, transformado. Nós pedimos, Senhor Deus, que a eficácia desta palavra, Senhor, encontre os nossos corações e nossas mentes e nos transforme para a Tua glória.
E assim, Pai, nós te oramos e te agradecemos. Faz a nossa mente cativa a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, todos nós talvez tenhamos algum caminho que nos faz lembrar de forma especial. Um caminho de terra batido, uma estrada que talvez nós viajávamos muito com a família, né? Com a nossa, ou quando éramos crianças, nossos pais sempre nos levavam para o interior, né, das famílias, dos familiares, então nós pegávamos aquele caminho, ou até mesmo quando nós íamos para a escola e tinha aquele célebre caminho, onde nós íamos ali, já conhecia a vizinhança, já passava pelas pessoas, né? E eu ainda peguei o tempo que, independente do momento do dia, se era tarde ou se era noite, nós passávamos pelos outros, às vezes sem mesmo conhecer muito, e dizíamos bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? Muitos caminhos marcaram nossa vida, e nós podemos olhar para as Escrituras e ver que o Senhor Jesus e que Deus, Ele é um Deus de caminhos, de encontros por caminhos. Nós vemos que em determinado momento Ele encontra um homem que nem o conhecia, que vivia em uma terra que não sabia nem quem era o Senhor, e ali o Senhor se apresenta para ele, o chama à sua presença, muda o seu nome de Abrão, pai de uma nação, para Abraão, pai de muitas nações. Assim também ele encontra em um caminho difícil, um caminho passando por muitas incertezas e dores, mas de um momento de restauração, Moisés, ali no meio do deserto, diante de uma sarça ardendo, e nós vemos como Deus se manifestando ali sobrenaturalmente por meio de um símbolo que se tornou até mesmo o símbolo da nossa igreja, a igreja presbiteriana, que é a sarça ardente, o lugar onde Deus fala com o homem. Mas nós vemos também outras pessoas sendo encontradas pelo caminho. Talvez, olhando para o Novo Testamento, o que mais traz à nossa mente seria o apóstolo Paulo, sendo encontrado no caminho de Damasco, e ali então indo ao chão, depois que o Senhor aparece para ele e traz um questionamento: por que tu me persegues? Ao mesmo tempo que já revela profeticamente qual seria a vida de Paulo. Tu sofrerás pelo meu nome, e assim você saberá o quão é importante sofrer pelo meu nome. E ali o Senhor então o chama, e Paulo depois ele se torna o grande homem de Deus. Ao mesmo tempo que nós podemos ver algo de uma forma dramática nas Escrituras, como a própria família de Cristo, seus irmãos naturais, né, que nasceram depois de Jesus. Nós sabemos que o Senhor, como nós declaramos aqui, né, no credo, ele nasceu por Maria. Maria era virgem, né, nasceu por uma obra do Espírito Santo, mas depois ele teve irmãos, né, inclusive um dos seus irmãos escreve um dos livros bíblicos, que é a Carta de Judas. Mas nós vemos ali nos descritos dos evangelhos de que os irmãos de Jesus, eles não criam que Jesus ele era o Messias. Somente depois que ele morre e ressurge então dos mortos, Paulo vai descrever lá no capítulo 15 de Coríntios que ele apareceu para 500 irmãos e também apareceu para Tiago, que era o seu irmão, que depois vem se tornar o bispo de Jerusalém, o líder principal da igreja de Jerusalém, que vai presidir, inclusive em Atos capítulo 15, o primeiro concílio dos irmãos ali a respeito sobre o evangelho para os gentios. Os caminhos, irmãos, são uma forma de Deus nos encontrar muitas vezes. E aqui também descreve um desses caminhos. Nós vemos então duas pessoas protagonizando um desses encontros do Senhor. Nós vemos aqui Filipe, e para que nós possamos entender mais ou menos como vai chegando este momento, a contextualização, nós temos que entender que Filipe, ele é introduzido no texto bíblico lá em Atos capítulo 6, e ali no momento onde há o que é dito como a primeira grande problema da igreja, quando a distribuição de alimentos não está chegando a todos. E ali, por causa dessa questão,
os irmãos, então, eles vão até os apóstolos, e especialmente Pedro, ele se levanta e traz o seu célebre discurso, dizendo: não cabe a nós lidarmos com essas coisas. O que Pedro estava dizendo ali não era a respeito da ação e da vida da igreja em poder servir a respeito dos órfãos, dos necessitados e das viúvas. O que Pedro estava dizendo era que a ele e aos apóstolos foi dado o chamado de pregar o evangelho e da oração. Mas então, a partir dali, eles levantam homens de Deus, que é colocado como o levantamento dos primeiros diáconos da igreja, e um desses diáconos é Filipe. Mas Filipe, ele é descrito como um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma reputação muito, muito ilibada diante do povo ali na igreja de Jerusalém, não só da igreja, mas diante da população. E Filipe, então, chegando ali no capítulo 7, ele recebe uma direção de Deus para uma região, a região da Samaria e da Judéia. É uma região mais afastada, né, de Jerusalém, aonde ele vai encontrar um povo que tem origem, na mesma origem do povo judeu, mas que, devido a questões tanto de adoração a outros deuses, como também por miscigenação, eles começaram a casar com outros povos, seus filhos, e ali então eles são descritos como não mais judeus, ao ponto de que existem escritos do primeiro século que trazem, como o Didaquê, que trazem que para o judeu, um samaritano, ele era a mesma coisa que um cachorro. Ele não tinha uma validade nenhuma. Então, entendamos que Filipe ir até a região da Samaria e da Judéia para pregar o evangelho é algo que é totalmente distante do que um judeu normal pensaria. Deus tem salvação para esse povo? Deus quer salvar um povo desse que adora outros deuses? Deus quer salvar um povo desse que se apartou do lugar da tenda de adoração, do lugar de adoração do povo de Deus? Eles não são povo de Deus. Mas Filipe, então, obedecendo a direção do Espírito, vai para aquela região, ao ponto que acontece um grande avivamento. O evangelho chega em toda aquela região, as pessoas começam a se entregar ao Senhor, as pessoas começam então a conhecer o evangelho é pregado, o evangelho é exemplificado, é discipulado, mas os apóstolos então ouvem o que está acontecendo e dizem: nós temos que ir lá para testificar o que está acontecendo. Nós sabemos que depois que Jesus então, ele ascende aos céus, ele deixa os seus apóstolos para que eles possam seguir aqui o ministério de Cristo, e a partir dos apóstolos e dos ensinos dos apóstolos, nós, igrejas, somos fundamentados então como igreja apostólica para poder continuar esse ministério de levar o evangelho a todos os povos, para que todos os povos o adorem. Amém? Assim, irmãos, nós vamos chegando para Filipe nesse grande avivamento, e aí vamos chegando aqui no capítulo 8, no versículo 26. Filipe então recebe uma nova direção de Deus. Ele diz: um anjo do Senhor falou a Filipe. Esse contexto aqui sobre o anjo do Senhor, ele não quer distinguir sobre a questão de Lucas. E entendamos aqui, quem está escrevendo é o evangelista Lucas. Ele escreve o evangelho de Lucas e escreve Atos dos Apóstolos. É quase consenso geral entre os grandes teólogos de que é uma mesma carta e que foi dividida apenas por uma questão extremamente espiritual, porque faltou papel. Papel era caríssimo, e possivelmente quem bancou essa escrita de Lucas é aquele a quem ele descreve a carta nos primeiros versículos de Lucas, onde ele diz: escrevo para ti, Teófilo. Possivelmente Teófilo é quem investe para que Lucas possa então escrever para ele, ao mesmo tempo, um evangelho que vai ser dado às igrejas das regiões helênicas, das regiões greco-romanas, né? Entendamos aqui que é um momento onde Roma estava dominando grande parte dos impérios daquela região da Ásia, região da Europa e aquela região do Oriente Médio também. Irmãos,
Filipe então recebe essa direção, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Aqui, irmãos, nós devemos entender que existiam duas Gazas. Uma antiga Gaza que ficava nesse lado desértico e uma nova Gaza que foi restituída por Roma, que ficava mais perto ali da região dos mares, para poder lidar com o comércio, né? Ficar mais fácil o comércio. E aqui é o lugar onde Deus ele diz para Filipe ir. Não é para essa nova Gaza. Ele diz: vai pelo caminho desértico. Vai pelo caminho onde está deserto. É neste momento, é ali onde eu quero que você siga. Mas é maravilhoso já aplicar isso à nossa vida, aos nossos corações, sobre o posicionamento de Filipe. Diz no finalzinho do versículo 26: ouvindo isto e ouvindo a direção, ele se levantou e foi. Ele não trouxe conjecturas. Ele não trouxe perspectivas, ele não trouxe como seria, de que forma seria, o que é que seria dado a ele, quanto ele teria que estocar de alimento ou de roupas. Ele simplesmente levantou-se e foi. Ele tomou uma atitude de obediência. Irmãos, isso não quer dizer que a perspectiva missionária, pelo contrário, viver para o Senhor é viver uma vida de extremo contar o custo, sempre está contando o custo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, quando chega ali no momento do Getsêmani, já pertinho de ele poder chegar à parte do seu ministério terreno, que é a sua morte, ele conta o custo, ele ora e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça. Isso é contar o custo. Contar o custo não é o quanto vai custar ir para tal lugar, ou isso ou aquilo. Contar o custo é ter total ciência daquilo que o Senhor está pedindo e nos direcionando na nossa vida. Mas esse custo, irmãos, ele não deve ser dispendioso, entre aspas, demais para os nossos olhos e para o nosso coração, que nós possamos travar e nos sentir com aquele sentimento de que eu nunca vou conseguir chegar a poder cumprir isso que o Senhor tem me chamado. Eu acho maravilhoso o reverendo Ronaldo Lidório, que é um dos nossos grandes homens de Deus voltado para a questão missional e que ensina largamente a igreja do Senhor, mas é um pastor presbiteriano. Ele diz que 3 coisas que fazem com que você entenda que Deus está te chamando para um chamado específico. A primeira delas é: você não tem dinheiro ou não tem recurso suficiente para cumprir. O segundo deles é: você não tem capacidade suficiente para cumprir. E a terceira deles é: você não tem pessoa suficiente que acredite em você para cumprir. Aí ele diz: se você não tem dinheiro, não tem recursos, se você não se acha o bom bastante para cumprir, e nem tem muitas pessoas que acreditam em você, bem-vindo, você é um vocacionado. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor, muitas vezes para cumprir aquilo que Ele nos chamou para cumprir, para seguir por um caminho desértico. Mas qual tem sido nosso posicionamento? Já vi muitos homens de Deus, e o que eu mais escuto, irmãos, nesses 17 anos, são pessoas que chegam: Filipe, eu estou entendendo que Deus está me chamando para missões, eu estou entendendo que Deus está me chamando para um chamado pastoral, para um chamado de evangelista, para servir a igreja, mas para onde eu vou? E eu tenho entendido, irmãos, que a primeira pergunta não é para onde eu vou, mas é o que eu vou levar. O que eu vou levar para onde eu vou? E isso passa por justamente ter uma autoanálise. Os missionários que vivenciam essa realidade, os pastores, quem vivencia a realidade de igreja local, de igreja em lugares perseguidos, sabem que nós não precisamos de emocionados. Nós precisamos de pessoas que contaram o custo, mas mesmo assim deram um passo de fé. Amém? No versículo 27, irmãos, nós vemos então a introdução de um outro homem importante nessa narrativa.
O eunuco etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e que vinha adorar em Jerusalém. Ele estava voltando de Jerusalém para a sua região e nessa volta, sentado no carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Nós temos aqui então a descrição de um homem muito poderoso, colocando aqui para os nossos dias, é como se fosse um ministro da fazenda daquela região, daquele reinado. Essa região onde ele estava não era a Etiópia, como nós temos hoje uma federação, né? uma república. Essa região é uma região descrita que fica ali mais ou menos no sul, na região norte do Egito. E nessa região, então, por meio de muitos judeus que foram dispersos devido às invasões, devido a judeus que começaram a fazer comércio também, o Antigo Testamento chegou nessas regiões. E ali onde ele ia chegando, em alguns lugares, eles iam fazendo lugares de reunião, onde eles iam ensinando o Antigo Testamento e eles também oravam e adoravam ao Deus de Israel. Então nós temos a descrição de um homem eunuco. O que significaria ser eunuco? Era alguém que trabalhava diretamente com o rei ou com a rainha e que tinha uma condição especial para o eunuco. Existiam eunucos, nem todos os eunucos eles passavam por essa realidade, mas grande parte dos eunucos, eles eram castrados para não poderem ter relações com as esposas do rei. E aqui nós não temos a descrição de se esse eunuco era ou não era, mas devido à narrativa bíblica nos leva a um consentimento que ao final eu vou trazer aos irmãos. Mas esse homem ele era tão poderoso dentro do seu reinado que ele pôde pedir dispensa do seu cargo para poder ir até Jerusalém para poder cumprir um mandamento judaico, que era ir ao templo para poder oferecer os sacrifícios anuais, que era, como o reverendo falou aqui no momento da ceia, o que o Antigo Testamento exigia, era oferecer o sacrifício pela expiação dos pecados. Todos os anos isso tinha que acontecer, mas quem não podia todos os anos, pelo menos uma vez na vida tinha que ir até Jerusalém, até o templo de Jerusalém para poder fazer esse sacrifício. Quem tinha mais dinheiro dava um novilho, dava um animal cevado, né, gordo. Quem não tinha dinheiro dava uma pombinha, dava um animalzinho mais mirradozinho, né? Mas tinha que fazer, tinha que cumprir isso. E esse homem foi até Jerusalém cumprir. E ele volta de Jerusalém, e eu estava com o reverendo Reinaldo ao final dessa manhã, quando eu preguei lá em Abreu e Lima, falando sobre, quando eu estava estudando esse texto, e grande parte dos teólogos, eles têm um consentimento de que possivelmente esse homem vinha lendo esse texto, e ele comprou esse texto lá em Jerusalém. E ele estava com tanta sede de conhecer as Escrituras, e ele então estava já retornando, e no caminho ele já vinha lendo o texto. E ele lia esse texto possivelmente em grego. Ele comprou esse texto. Entendamos aqui que a primeira tradução do hebraico, do Antigo Testamento hebraico, para o grego, aconteceu mais ou menos entre 200 anos antes de Cristo, no período onde nós chamamos de período interbíblico, nos 400 anos onde não houve profecias. E ali então quando é descrito que é o período onde Deus se cala, porque ele não mais traz profetas. E aí então se levanta João Batista profetizando no nome do Senhor e dizendo: eu estou vindo para poder apacentar os caminhos para aquele que virá depois de mim, a qual não sou digno nem de atar as suas sandálias. E aí então vem Jesus, né, que era primo por meio da família de sangue, né, de João Batista, mas o ministério profético ali então é restabelecido e Jesus então ele é anunciado e ele é apresentado a todos.
Aqui então, irmãos, ele vem lendo esse texto em voz alta, e isso é uma prática antiga para poder memorizar as escrituras, né? Não sei se você tem dificuldade de memorização nas escrituras, mas isso é uma prática boa. Ler a palavra de forma audível, né? Eu repito muito esse exemplo do reverendo Nicodemos, porque eu acho muito legal, quando a irmãzinha perguntou: reverendo, eu quero ouvir a voz de Deus. E ele disse: então, leia as escrituras. Aí ela: mas eu quero ouvir assim, de forma audível. Aí ele diz: então, leia em voz alta. E isso é porque a palavra de Deus as escrituras a palavra de Deus, são a palavra de Deus. Elas não só contêm, elas são a própria palavra de Deus. E aqui então, ele vem lendo em voz alta, e me lembra também muito quando nós lemos as biografias de como o evangelho se expandiu na China, ali mais ou menos na década de 50, de 60, quando começou uma grande expansão na China, ainda ali no período de Mao Tse-tung, mas naquele período a igreja já estava crescendo, só que existiam pouquíssimas Bíblias, principalmente em chinês. Você imagina que existia em torno de uma Bíblia para cada 400 mil habitantes. Para uma região de 400 mil pessoas existia somente uma Bíblia. E nós pensamos na China, é um dos países mais populosos do mundo, né? Quantos bilhões de pessoas tem na China? Quase 10 vezes a população do Brasil. E quando cai a cortina de ferro ali da Rússia e começa a ser desmantelado, entre aspas, o comunismo naquelas regiões, a China abre um pouco para o evangelho, e a igreja presbiteriana da China, que era uma das únicas igrejas eles permitiam que tivesse de portas abertas ali, ela tinha uma Bíblia enorme que ficava ali no meio da igreja, e os irmãos tinham que colocar os seus nomes, e às vezes esperar 2, 3 anos para poder ler um capítulo da Bíblia. Nós não podemos compreender muito isso, irmãos. Porque se você olhar aí para o lado, você vai ver a Bíblia rosa, a Bíblia marrom, a Bíblia de estudo do homem, a Bíblia de estudo da mulher, a Bíblia de estudo do pastor, a Bíblia de estudo da fé reformada, a Bíblia de estudo de Genebra. Nós temos Bíblia hoje de todas as formas. Chegamos nas livrarias cristãs e nós vamos olhando e tem a prateleira das Bíblias de estudo, a prateleira das Bíblias, e, irmãos, isso não é mal, né? Eu estaria falando contra a própria instituição a qual eu participo, pois sou da Sociedade Bíblica do Brasil, mas o que eu estou dizendo é que nessa nossa realidade é muito difícil compreender, passar 2 anos para poder ter acesso a ler um capítulo da Bíblia. E aqui então, sabe como é que os irmãos chineses faziam? Eles começaram a fazer escolas teológicas para poder capacitar pessoas para levar o evangelho para a China. Uma das cadeiras dessas escolas era como pular de uma altura de 3 andares sem quebrar a perna. Como ser espancado sem atingir de forma vital os órgãos vitais internos. Então, eles aprendiam a como ser espancado sem os órgãos internos não romperem. Eles tinham que aprender, eles tinham um condicionamento físico muito bom. Tudo isso para quê? Para poder fugir quando eles iam ser presos, quando eles estavam fazendo as reuniões. Mas uma das coisas que eles faziam eles aprendiam todo o Novo Testamento decorado de cabeça. Por quê? Porque não tinha como ter uma Bíblia para cada um desses homens, e não tinha como eles andarem com a Bíblia para todos os lugares. Então eles levavam como? Na sua mente e nos seus corações. Aqui então, irmãos, nós vemos que ele estava lendo, e o Espírito Santo dá uma nova direção para Filipe, e diz assim: aproxima-te do carro e acompanham. E aí Filipe vê aquele carro passando, e aí estava conversando, e o reverendo Reinaldo também, e eu também lendo esse texto, imaginando Filipe correndo do lado do carro, e aquele homem ali possivelmente com seus seguranças, ele olhando e vendo aquela, como a gente diz no Ceará, né? Aquela marmota correndo do lado dele, chegando perto, e que negócio é esse aqui? E do nada então Filipe faz a pergunta, que essa pergunta é o tema da pregação de hoje: entendes o que lês?
Você entende o que está lendo? Você imagina que situação inusitada, irmãos. Ao mesmo tempo, quanto isso deve ter feito, como a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é como uma espada que ela vem e ela vai cortando os corações. Eu não sei se você já passou por isso, você sendo essa pessoa, ou então você sendo usado por Deus e vendo uma pessoa totalmente desarmada quando você vem com uma simples verdade do Evangelho. Ou até mesmo uma simples pergunta que parece que não tem nada a ver com muita coisa. Mas ele perguntou: entende o que está lendo? E aqui, irmãos, é uma coisa importante. Primeira dessas coisas, irmãos, é que saber que o mundo, irmãos, o mundo, ele, de certa forma, ele tem acesso às Escrituras, mas eles não conseguem compreendê-las. E uma das formas que o mundo lê as Escrituras é por meio da vida dos filhos de Deus, daqueles que são chamados os do caminho, como éramos chamados no primeiro século. Antes de ser chamado de cristãos, que inclusive cristão era um termo pejorativo, não era um termo como nós temos hoje orgulho de dizer, eu sou cristão. Era um termo pejorativo, que era chamado, olha o pequeno Cristo, olha aí o pequeno Cristo. Mas nós também éramos chamados de os do caminho. Que caminho? O caminho de Cristo, porque alguns deles diziam que Cristo ele era apenas mais um profeta que se levantou, um profeta judeu, para dar um novo caminho de uma nova hermenêutica judaica. Mas nós sabemos que ele era o verbo que se fez carne. E por isso estamos aqui. E por isso, diante de 2025 anos, a igreja continua avançando e seguindo. Irmãos, nós precisamos conhecer o Evangelho, irmãos. Você imagina Filipe correndo, ouvindo o Senhor dizer, chega perto daquela carroça, e ele correndo, andando por um caminho desértico, não sei quando ele tinha comido, não sei quando ele tinha bebido, mas ele ouve o homem ler em voz alta e identifica. Ele está lendo o profeta Isaías, ele está lendo as Escrituras. Por que que ele faz essa descrição? Porque Filipe conhece a palavra de Deus. Irmãos, nunca foi a perspectiva do Senhor, mas ainda mais hoje, não dá mais para sermos apenas aqueles irmãos de João 3,16, ou da aplicação errada de Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, está nem falando, não tem nada a ver com a evangelização aquilo ali, está falando com a própria igreja. Por que que fazemos isso, irmãos? Porque não conhecemos as Escrituras. Por que que muitas vezes nos dispomos a evangelizar e entramos em debates e embates ao ponto de que não evangelizamos? Porque nós ainda não nos aprofundamos de forma concreta e real nas Escrituras, para compreendê-las. E essa palavra, essa frase aqui é maravilhoso como Lucas, Lucas era muito estudado, né? Ele era doutor, ele era historiador, e eu amo demais o Evangelho de Lucas e Atos Apóstolos, são os livros que eu assim, mais me dedico a estudar na palavra. E a teologia lucana tem muitas coisas que são muito perspicazes, e uma delas é como ele escreve e usa as palavras. Parece que ele realmente teve assim, sabe, cada palavra ele foi analisando, dizendo, essa é a palavra perfeita para ser colocado aqui. E quando ele escreve essa pergunta, entendes o que lês, parece um trocadilho em grego, é gnoskes anagnoskes. Esse trocadilho que ele estava querendo falar era uma forma de ele entender o seguinte: ele não estava perguntando assim, você consegue ler isso? O que ele estava perguntando era, você tem relação profunda com aquilo que você lê? Você consegue profundamente entender aquilo que você está lendo? Essa é a pergunta de Filipe para o eunuco.
Mas a resposta do eunuco é a resposta que muitas vezes o mundo dá para nós. A resposta do eunuco, versículo 29, a versículo 31 é: como poderei entender se não me explicar? E ele ainda toma uma atitude. Ele diz, aquele homem correndo ali perto da carroça: o que é que você está lendo? Ele então é surpreendido, mas ele diz: sobe aqui, senta junto comigo. E aí Filipe sobe na carroça, se senta junto com ele, e eles saem pelo caminho. Essa resposta, irmãos, é a resposta que deve suscitar no nosso coração e nossa mente. Como eu posso compreender se ninguém me explicar? Irmãos, nós temos grandes intelectuais que leem a Bíblia de forma que muitos cristãos nunca nem leram e talvez nunca nem lerão. Um dos que eu mais me lembro assim é o Jô Soares. Jô Soares era um profundo erudito da Bíblia. Lia anualmente a Bíblia. Mas Jô Soares, ele nunca se declarou como um cristão, mas como alguém que tinha um profundo sentimento pela palavra e pela pessoa de Jesus. Eu lembro muito bem um professor de história que eu tive quando eu estudava para fazer o vestibular. Ele é considerado o melhor professor de história do Ceará. E ele, uma vez numa aula, ele estava falando sobre o cristianismo, e ele era ateu, muito ateu, e ele estava tacando o pau no cristianismo, e a sala, todo mundo achando bom, gostando, quase batendo palmas. E aí no final ele diz assim: mas uma coisa eu não posso me calar, de que até a matéria que eu dou aula, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é a pessoa histórica mais importante que já passou pela Terra. Quando ele falou isso, todo mundo que estava... Chega, o povo mingou, né? E os cristãos que estavam assim, chega, né? Quase tirando a roupa para poder mostrar a capa de super cristão, né? Agora sim, agora eu vou tirar aqui o óculos e vocês vão ver que eu sou super cristão. Irmãos, o mundo precisa que nós possamos caminhar com pessoas. A palavra nos chama para caminhar com gente. É indispensável olhar. Se você tiver um tempinho nesses dias, olhe para o momento em que Jesus ressuscitou e ele então ascende aos céus. É um período de 40 dias. Quais são as coisas que Jesus faz durante esse período? O que Jesus mais faz nesse período não foi fazer um louvorzão, não foi fazer um grande vigilhão. O que Jesus mais fez nesse período foi andar com gente. Gente que negou ele, gente assassina, gente incrédula, gente como a própria família dele que certo momento, quando Jesus ele se aproxima e passa um tempo ali na Galiléia, né, perto de Nazaré, os próprios irmãos chamaram os guardas para poder deter Jesus. Mas ele então se encontra com Tiago ali, como Paulo diz, e se encontra com os outros irmãos também, porque todos depois historicamente, né, quando nós estudamos, entendemos que eles tiveram uma vida cristã, não proeminente, não todos proeminentes como Tiago, como Judas, mas Jesus andou com pessoas. E muitas vezes, e cada vez mais, irmãos, eu bato muito nessa tecla, nós somos chamados para viver uma vida para nós, para dentro, para si mesmo. O mundo cada vez mais vem fechando esse cerco para isso. Para que nós não abrimos mais nossas casas para poder fazer pontos de pregação, nós não abrimos mais nossas casas para poder fazer discipulado, para poder fazer células. Não vai ser muito dispendioso, meu Deus, tem que comprar um bolo, comprar refrigerante, o povo vai embora, fica aquela bagunça.
não tem mais o prazer de caminhar com gente. A gente se muda, passa 2 anos num lugar, chegou no lugar faz 2 anos, as pessoas da frente da casa e do lado da casa, eles só conhecem a gente porque vê domingo a gente sair com a Bíblia na mão e de manhã ir para o trabalho e voltar à noite, não sabe nem o nosso nome. Nós somos chamados para relacionamentos. Está sendo exposto aqui a carta de Colossenses. Eu não sei em que capítulo está, desculpa, mas no primeiro capítulo, uma das primeiras coisas que se traz é Paulo, ele chama a igreja dizendo para que a igreja possa cumprir as aflições de Cristo no seu corpo. Não que as aflições de Cristo precisam ser completas, mas que quando a igreja sofre, Cristo é apresentado ao mundo. E ali Paulo diz assim: e eu me empenho com todo fervor e ardor para poder fazê-los maduros, compreenderem a fé que professam. E o texto então vai finalizando, irmãos. O eunuco perguntando para Filipe sobre o texto de Isaías e dizendo: quem é este que o profeta fala? É ele mesmo ou é outro? E a palavra diz então, aqui Lucas descreve que Filipe então explicou, olha só, Filipe explicou e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Filipe, então, ele explica aquilo que ele estava lendo e anuncia Cristo a partir do que ele estava lendo, mas usando toda a Escritura, que até então é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Para que nós possamos aplicar, irmãos, essa palavra nas nossas vidas, nós temos que entender, e eu quero utilizar a vida de Filipe, em primeiro ponto. Olhe para Filipe. Não este aqui que vos fala, viu? O Filipe aqui da palavra de Deus. Filipe, ele foi aquele a quem o Senhor estava utilizando para fazer um grande avivamento na região da Samaria e da Judeia. Ele estava sendo aquele grande missionário, aquele grande pastor que foi levado para aquela região. E aí o Espírito Santo chega para Filipe e diz: sai daí agora e vai para um caminho deserto. E Filipe vai para encontrar o quê? Um só. Isso, irmãos, deve falar muito aos nossos corações, porque humanamente nós queremos participar de coisas grandes. Nós queremos participar de coisas que nos tragam proeminência. Senhor, eu quero te servir, mas, Senhor, tem que ser algo grandioso, tem que ser algo que encha os olhos, tem que ser algo que faz com que as pessoas olhem e se emocionem. Irmão, quando nós lemos os grandes homens que iniciaram o que nós chamamos de missão contemporânea, como Adoniran Judson e outros grandes homens que eu incentivo aos irmãos a conhecerem. Hoje tem aí o YouTube, só colocar lá o nome desses homens, William Carey e tantos outros. Você vê que grande parte da vida desses homens não foi de grandes sucessos, mas foi de muitos fracassos. Lutas. Adoniran Judson passou 14 anos pregando num lugar, até aparecer o primeiro que aceitou o evangelho, que se converteu. Dentro desse período ele perdeu a esposa, ele perdeu 2 filhos, mas continuou aquilo que Deus chamou, e continua seguindo. Nós temos, irmãos, pessoas ao nosso lado. Nós temos o nosso casal aqui maravilhoso, a Thaí Rizalva, que estão ali servindo ao Senhor. Talvez saindo da nossa realidade, indo para a minha realidade de Fortaleza. Talvez tem irmãos lá que talvez nunca escutem sobre esses irmãos preciosos.
Mas a perspectiva deles não é serem conhecidos aqui, mas serem conhecidos nos céus. Onde está o nosso coração, irmãos? Será que queremos apenas participar das grandes coisas com o Senhor? Ou será que nós somos aqueles que estamos nos horários que ninguém está na igreja, mas estamos ali com o Senhor, no chão, nas cadeiras? Ou com aquele irmãozinho que não tem nada para me dar em troca, mas estou amando, discipulando, servindo. Pessoas que nós nem sabemos, irmãos. Quantas vezes, quando eu conheci Diego, um menino que ficava na esquina da minha casa, e que depois que eu me converti, passava por ele e dizia: "Ei, Diego, não sei o que", até um dia que eu cheguei e falei para ele sobre Jesus, chamei ele para uma reunião de oração, e hoje Diego é missionário lá no sertão do Ceará. Cheguei para o meu primo e disse: eu posso fazer uma reunião de oração na tua casa, porque a casa dele era muito estratégica, num bairro chamado Bairro Ellery, um dos bairros mais perigosos de Fortaleza, que fica do lado do bairro onde minha mãe mora. E aí eu perguntei: você pode fazer uma reunião, eu posso fazer uma reunião de oração? Ele pode. Ele não ficava na reunião, eu fazia a reunião na casa dele, depois ficava por lá e ia-me embora. 3 semanas depois ele sentou lá na saída da casa dele, só olhando de longe. E cada semana o banquinho ia ficando mais perto. Hoje ele é pastor. Nós não medimos, irmãos. Nós não podemos medir aquilo que o Senhor tem para nós. Nosso posicionamento tem que ser o posicionamento de Filipe: levantar e ir. O Senhor trará aquilo que é devido para si mesmo, para a sua glória, não para nós. O segundo ponto, eu quero colocar aqui o eunuco. Ele tem algo a nos ensinar, muito importante, irmãos. Olhemos para o eunuco. Ele estava voltando de onde? De Jerusalém. Ele estava voltando de onde? Do lugar de adoração. Ele estava voltando de onde? Do lugar de sacrifício. Ele estava voltando de onde? Do lugar da comunhão. E quando Filipe pergunta para ele: entendes o que lês? O que é que ele diz? Como poderei entender se ninguém me explicar? Talvez eu e você, irmãos, sejamos ainda eunucos. A gente vem para a ceia, a gente está na casa, no lugar de adoração, a gente está no lugar de comunhão, a gente ininterruptamente, domingo a domingo, estamos na casa do Senhor, nas terças-feiras ou nas quartas-feiras. Se você é daqui de Fragoso, na quarta; se você é lá de Abreu e Lima, na terça-feira; ou se você é de qualquer lugar onde estiver assistindo na sua igreja, vai para os cultos de doutrina, para os cultos de oração. Mas talvez você ainda conheça o Senhor da fé dos seus pais, ou o Senhor da fé do pastor que você gosta, e por isso está lá naquela igreja. Pô, o pastor fala tão bem, ele é tão legal, o louvor é tão gostoso, eu saio tão confortado. Mas talvez essa pergunta ainda seja para você. Irmãos, isso não é mal. O bom é que ainda há tempo de se fazer essa pergunta e poder então, diante do espelho do Evangelho, responder: eu conheço sobre quem eu estou lendo? Eu conheço sobre quem está sendo pregado? Olhemos para João capítulo 4, quando Jesus indaga aquela mulher samaritana e diz, ela faz uma pergunta dizendo: qual é o lugar de adorar? É no templo ou é no Monte Gerizim? Que era onde historicamente os samaritanos eles iam adorar. Jesus diz assim: olha, o tempo chegou e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não haverá mais um lugar de adoração. O lugar de adoração serão os seus corações, serão vocês. Mas existe uma coisa: o problema de vocês, apontando para ela em relação à tradição samaritana, à questão cultural, é porque vocês adoram o que vocês nem conhecem. Eu gosto muito de fazer essa pergunta na escola bíblica: qual a coisa mais importante da adoração? Eita, é tanta coisa, irmãos. É quebrantamento, é humilhação, é tempo, é gastar tempo. Enquanto a coisa mais importante da adoração é quem é adorado. É a pessoa que é adorada. Não é como adoramos, mas é quem adoramos.
Agora não dá para adorá-lo sem conhecê-lo. E se não nos conhecemos a Ele, não somos conhecidos dEle. Como é que eu poderia chegar aqui então, irmãos, e apresentar alguém para vocês de quem eu nem conheço? Romanos 8,19 diz: o mundo clama com grande expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Eu e você, irmãos, precisamos sair de nós mesmos e ir ao encontro do próximo. Nós, missionários, em torno de 50% do nosso tempo, Altair e Risalva podem carimbar essa informação, 50 a 60% do nosso tempo, 50% do nosso tempo é buscando recursos para se manter no campo. Tudo bem, irmãos, é a lida da vida missional, mas o que eu quero colocar aqui é a coisa mais importante e que com certeza todo missionário mais ora, não é Senhor, manda mais mantimento, é Senhor, manda mais pessoas, manda mais gente para estar aqui conosco. Quando eu estava chegando, Altair estava dizendo, né, que já está seguindo, Altair e Risalva vão retornar para o campo transcultural, e eu tenho certeza que eles vão cheios de amor, querendo Deus, vão com mais mantimentos da igreja do Senhor, de irmãos do Senhor, filhos de Deus. Mas, irmãos, eu tenho certeza que a maior alegria deles era eles retornando com mais pessoas ao campo para servirem lá, ou retornando entendendo que daqui a pouco vai estar chegando gente lá. Prepara o caminhão aí, arruma uma casa para mim, que eu estou indo para ir servir junto com vocês. Entendemos o que lemos? Se entendemos, irmãos, o ID já não é mais uma escolha. E eu finalizo, irmãos, com o pós. Lá no finalzinho do capítulo 8, a palavra diz que Filipe então saiu pela costa de cidade em cidade pregando o evangelho até chegar em Cesareia, que depois é chamada de Cesareia de Filipe, por causa de Filipe. Lá em Atos capítulo 21, vai descrever que esse Filipe, agora casado, com 3 filhas que eram profetisas, eles recebem Paulo, recebem Pedro, e há uma igreja instalada naquela região ali de Cesareia, que era uma cidade helênica. E ali então Deus, era o lugar onde Deus queria levar Filipe. Filipe, ele só seguia a direção do Espírito Santo. Ele não entendia que o caminho dele, talvez, ou ele já tinha esse entendimento, mas a grande questão é, a palavra diz que por onde passava, ele pregava o evangelho. Versículo 40, ele evangelizava até chegar lá em Cesareia. O grande ponto, irmãos, não é onde será o lugar que Deus vai nos estabelecer para o ministério. O grande ponto é, até chegar lá, nós continuamos pregando o evangelho, servindo o Senhor, independente do que somos chamados. Filipe, em nenhum momento aqui era chamado de nada. Ele só foi ser chamado com algum título lá em Atos 21, quando ele é chamado de evangelista. Mas até lá, ele era o Filipe. Filipe, simplesmente. E isso nos ensina, irmãos, que o caminho e o lugar onde Deus tem apontado para nós irmos, todo o caminho importa, não é só quando nós chegarmos lá. Nós vemos Paulo ali no capítulo 16, na região da Frígia Galácia, querendo ir ali para Tessalônica, e ele é impedido pelo próprio Espírito. E o Espírito Santo impede que ele vá para outro lugar, e aí ele para, não. Vamos entender o que é que o Espírito Santo está dizendo. E o Espírito Santo dá uma visão para ele ir para Filipos. E ele vai para a região ali de Filipos, então, e sabemos o que foi estabelecido a igreja de Filipos. Irmãos, eu concluo com essa verdade, de que não há mais meios. A grande comissão, e talvez todos aqui já ouvimos falar sobre grande comissão, ela não é uma grande questão. Ela não é um grande se, ele é um grande quando. E para nós, os filhos, ela não é
uma pergunta: se iremos participar. Não é condicional à minha vontade, mas à vontade daquele que se encontrou comigo no caminho e que a partir desse encontro nos leva a encontrar com Ele, encontrando com outros nos caminhos que Ele tem com cada um. Que Deus abençoe, irmãos, e que essa palavra possa suscitar em nossos corações a realidade do Evangelho e possamos então estar dispostos a poder viver para a glória de Deus. Que o nosso nome não seja conhecido, mas mesmo que seja para poder trazer a glória e a luz para o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém.